tarde em São Paulo caía cinzenta, carregada por aquela garoa fina que parece infiltrar-se não apenas nos ossos, mas no espírito. Eu caminhava em direção à minha própria porta, com o peso de 65 anos nas pernas, mas com o alívio de quem voltava para o seu refúgio após um dia cansativo. O doutor havia cancelado a consulta de última hora, e tudo o que eu desejava era o calor de um café recém-coado e o silêncio do meu jardim de orquídeas. No entanto, o silêncio que encontrei ao girar a chave sem fazer barulho não era de paz. Era um silêncio carregado denso, como se as paredes estivessem prendendo a respiração. Parei no corredor com a mão ainda na maçaneta quando ouvi a voz da Fernanda vinda da sala. Era uma voz que eu não reconhecia. Não era o tom doce e solícito que ela usava quando me chamava de mãezinha na frente do Marcos. Era uma voz gélida, desprovida de qualquer rastro de humanidade, uma voz que cortava o ar como uma lâmina de aço. Sim, já cortei o freio, ela disse, e o mundo ao meu redor pareceu desmoronar em câmera lenta. Nos vemos no funeral dela amanhã, ela completou soltando uma risada curta e seca, que ecoou pelo corredor como o som de vidro se quebrando no chão da minha alma. Senti que minhas pernas viravam gelatina e o sangue fugia do meu rosto, deixando-me tão pálida quanto as pérolas que eu usava no pescoço. O coração batia tão forte contra as minhas costelas que tive medo de que ela pudesse ouvir o clamor do meu desespero através da madeira da porta. Mas eu era Carmen Moraes, uma enfermeira que passou 30 anos lidando com a vida e a morte em salas de emergência, e o instinto de sobrevivência falou mais alto do que o pânico. Com a mão trêmula, mas firme o suficiente para não deixar o celular cair, ativei a gravação. Marcos, relaxa, amor, ela continuou falando com meu filho, ou pelo menos era o que eu acreditava naquele momento de horror. Vai parecer um acidente perfeito. Uma mulher de 65 anos com freios velhos, ninguém vai suspeitar de nada. Aquele comentário casual da manhã de que eu deveria usar o meu próprio carro para buscar as encomendas das festas de fim de ano, a insistência para que eu fizesse aquela viagem longa para a chácara no fim de semana. Tudo, absolutamente tudo, era parte de um cronograma para o meu assassinato. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. Recuei em silêncio cada passo, parecendo durar uma eternidade. Saí pela mesma porta por onde tinha entrado e caminhei até meu carro estacionado na calçada com movimentos mecânicos, como se eu fosse uma marionete sendo movida por fios invisíveis. Minha mente, treinada para manter a calma em situações críticas, começou a processar a informação com uma velocidade aterrorizante. Fernanda, a mulher que meu filho adorava, a nora que eu acolhi como a filha que nunca tive, estava planejando me enterrar antes que o sol de amanhã se pusesse. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com uma clareza que me causava náuseas. A insistência dela, para que eu verificasse os ruídos nos freios, apenas 2 dias antes, para que houvesse um registro de que o problema já existia, era a prova de que ela era muito mais meticulosa do que eu jamais ousei imaginar. Entrei no veículo, aquele que deveria se tornar meu caixão de ferro, e dirigi por 2 quadras, com o suor frio escorrendo pela minha coluna, parando apenas quando tive certeza de que estava fora da vista dela. Liguei para o Mário, meu mecânico de confiança há 2 décadas, e um homem que conhecia cada parafuso daquele carro. Mário, preciso que você venha agora mesmo. É uma emergência de vida ou morte, eu disse, e minha voz soou estranha para os meus próprios ouvidos, uma voz oca de quem já estava habitando o próprio luto. Quando ele chegou 15 minutos depois e viu meu rosto, ele empalideceu. Carmen, o que aconteceu? Você parece que viu um fantasma. Eu não vi um fantasma, Mário. Eu ouvi um monstro, respondi. Expliquei brevemente a situação enquanto ele se enfiava embaixo do carro com sua câmera de inspeção. 3 minutos depois, o silêncio dele foi mais eloquente do que qualquer grito. Ele saiu debaixo do chassi, com uma expressão sombria que eu nunca tinha visto em seu rosto sempre alegre. Carmen, alguém cortou a linha de freio deliberadamente, ele sussurrou, mostrando-me a tela da câmera. Está feito de um jeito que funciona normalmente por um tempo, para você ganhar velocidade e confiança. Mas assim que você pisar com força numa descida ou numa emergência, vai falhar completamente. Isso não é um defeito, Carmen. Isso é tentativa de homicídio. Eu olhei para aquela imagem, o metal cortado pela metade, e vi ali o fim de 5 anos de uma mentira bem construída. Senti um desprezo profundo pela minha própria ingenuidade.
Eu que cuidei daquela mulher quando ela teve aquela gripe forte no ano passado, que paguei a entrada do apartamento deles para que meu filho Marcos tivesse estabilidade, que engoli cada comentário passivo-agressivo dela sobre o meu jeito vintage de ser. Eu estava sendo descartada por uma dívida de cartões de crédito e um seguro de vida de R$ 1 milhão. Guarda esse vídeo, Mário disse com uma frieza que me assustou. Agora preciso de um guincho. Mário me olhou confuso, sugerindo que chamássemos a polícia imediatamente. Nós vamos chamar a polícia. Eu afirmei, mas primeiro vamos fazer uma entrega especial. Dei a ele o endereço de Sônia Almeida, a mãe da Fernanda. Uma mulher que sempre se gabou da filha executiva brilhante, enquanto me olhava com desdém nos jantares de família, como se eu fosse apenas uma enfermeira aposentada sem classe. Enquanto o guincho erguia o carro, escrevi um bilhete com letras firmes, sentindo o peso da minha dignidade retornar a cada traço da caneta. Prezada Sônia, este é um presente da sua filha Fernanda. Os freios foram cortados para me assassinar. Achei que você deveria saber que tipo de monstro você criou antes que o mundo inteiro descubra pelas mãos da polícia. Atenciosamente, Carmen Moraes. Entreguei o bilhete ao motorista do guincho com instruções claras. Deixe o carro na porta da garagem dela, entregue este papel em mãos e, por favor, grave a reação dela. O homem me olhou com uma mistura de choque e um respeito renovado. Senhora, quem fez isso, escolheu a pessoa errada para atacar, ele disse. Ele não fazia ideia do quanto estava certo. Eu não era apenas uma vítima. Eu era uma mulher que tinha aprendido no hospital que para salvar um paciente, às vezes, é preciso amputar o membro que está apodrecendo. Dei a Fernanda 2 horas de liberdade. 2 horas para ela continuar sentada no meu sofá, bebendo o meu vinho e imaginando as roupas pretas que usaria no meu funeral. Enquanto isso, eu estava na delegacia sentada diante do delegado Ribeiro, apresentando o áudio da confissão, o vídeo da sabotagem e o laudo técnico do Mário. Senhora Moraes, este é um caso de uma crueldade ímpar, disse o delegado, enquanto ouvia a voz da Fernanda no meu celular dizendo: vai parecer um acidente perfeito. Ela tinha me subestimado completamente. Achava que por eu ser uma mulher idosa, que prefere orquídeas a redes sociais, eu não teria a astúcia de me defender. Ela esqueceu que eu passei a vida monitorando sinais vitais. Eu sabia quando alguém estava mentindo antes mesmo de abrirem a boca, mas eu escolhia acreditar por amor ao meu filho. Mas o amor ao meu filho agora tinha um novo propósito: protegê-lo da mulher que dormia ao seu lado. Marcos, meu doce Marcos, o arquiteto que projetava prédios, mas não conseguia ver as falhas na fundação do seu próprio casamento. Ele tinha sido isolado de mim, convencido de que eu era uma mãe controladora e tóxica, enquanto a verdadeira toxicidade corria livre pela cozinha da casa dele. Durante a investigação do meu contador, descobri que Fernanda tinha sido demitida há 8 meses por fraude, algo que Marcos nem desconfiava. Ela mantinha a fachada de executiva bem-sucedida enquanto drenava as economias dele e planejava o meu fim para quitar suas dívidas. A ganância dela era o combustível e o meu sangue era o preço que ela estava disposta a cobrar. O relógio na parede da delegacia tic-taqueava, marcando os últimos minutos da farsa. O delegado autorizou que eu estivesse presente no momento da prisão. Eu queria ver a máscara de porcelana daquela mulher rachar sob o peso da verdade. Eu queria que Sônia Almeida estivesse lá também para ver que o status que ela tanto defendia era construído sobre o desejo de sangue de uma inocente. A justiça estava a caminho lenta, como um guincho, mas implacável como o destino. Eu sentia um vazio imenso no peito, uma dor que nenhuma oração conseguia acalmar, mas também uma clareza cristalina. Amanhã não haveria funeral para mim. Haveria um julgamento e Fernanda Almeida descobriria que o silêncio de uma sogra não é fraqueza, é estratégia. O tempo de semear a traição havia acabado. O tempo da colheita amarga estava apenas começando sob o céu escuro de uma São Paulo que não perdoa quem tenta apagar a luz dos justos. Para entender a profundidade da traição que eu acabara de gravar naquele corredor frio, preciso abrir as cortinas de 5 anos de uma mentira meticulosa. Fernanda não entrou na vida do meu filho como uma tempestade, mas sim como uma neblina fina daquelas que você mal percebe que está te molhando até que você esteja completamente encharcada e tremendo de frio.
Marcos sempre foi um homem de alma transparente, um arquiteto que projetava espaços amplos e luminosos, incapaz de imaginar que alguém pudesse esconder um labirinto de sombras sob um sorriso de porcelana. Quando ele a trouxe para jantar pela primeira vez, eu preparei um banquete. Era um domingo ensolarado e o cheiro do meu frango com quiabo e o bolo de fubá quentinho preenchiam cada fresta desta casa que ele tanto amava. Eu estava radiante, pronta para acolher a mulher que faria meu único filho feliz. Mas assim que ela cruzou o umbral da porta, o ar pareceu ficar mais ralo. Ela me cumprimentou com uma distância calculada, 2 beijinhos no ar, que não tocaram minha pele, mas que cortaram minha alegria como uma navalha. A senhora ainda mora nesta casa, Dona Carmen? Ela perguntou, enquanto seus olhos varriam meus móveis de madeira maciça e as fotos de família na parede, com um desdém que ela tentava sem sucesso mascarar como curiosidade. É tão rústico, quase um museu. Marcos riu segurando a mão dela com uma adoração cega, sem perceber que a palavra rústico na boca da Fernanda era apenas um sinônimo educado para ultrapassado. Naquela tarde, enquanto servíamos o café da tarde na varanda, meu coração de enfermeira treinado para notar pequenas arritmias sentiu o primeiro sinal de perigo. Ela falava de sua carreira no marketing como se estivesse narrando a conquista de um império enquanto tratava minha vida, dedicada a salvar pessoas em hospitais públicos, como um passatempo cansativo de uma mulher que não teve ambição. Carmen, a senhora deve estar exausta de carregar comadres e trocar lençóis por tanto tempo, ela disse, com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Já pensou em se recolher o Marcos e eu? Podemos ajudar a achar um lugar onde a senhora não tenha tanto trabalho. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, fique comigo e inscreva-se no canal. De onde você está me ouvindo agora? Você também sente que sua voz é silenciada por aqueles que você mais ama. Eu olhei para o meu filho, esperando que ele dissesse algo, que ele defendesse a dignidade da minha profissão e o valor deste lar. Mas Marcos apenas acenou distraído pelo perfume caro dela, murmurando que a Fernanda só queria o meu bem. Foi o primeiro de muitos silêncios dele que me custariam caro. O casamento aconteceu 4 meses depois, em uma cerimônia que parecia mais um lançamento de produto do que uma união de almas. Marcos pagou por tudo, cada arranjo de orquídeas brancas, cada garrafa de espumante importado. Fernanda alegou que sua mãe, Sônia Almeida, estava passando por crises financeiras passageiras, embora Sônia desfilasse pela festa com um colar de diamantes que poderia ter pago metade do buffet. Sônia me olhava como se eu fosse uma mancha no tapete francês da festa. Sua filha é uma joia, ela me disse enquanto eu tentava ser cordial. O Marcos tem muita sorte de ter sido escolhido. Espero que ele saiba manter o nível que a Fernanda exige. A insolência era servida em bandejas de prata, e eu, como sempre, escolhi engolir seco para não estragar o momento do meu filho. Nos meses seguintes, a exclusão começou de forma cirúrgica. As visitas de Marcos, que antes eram diárias, tornaram-se semanais e logo quinzenais. Fernanda sempre tinha uma desculpa. Marcos está exausto, sogra. Marcos tem uma entrega de projeto. Marcos precisa de um tempo só nosso. Ela o convenceu de que eu era uma âncora emocional, uma mãe possessiva, que não permitia que ele amadurecesse. Um dia cheguei na casa dele sem avisar e a encontrei redecorando o escritório do meu filho. Ela tinha jogado fora a poltrona velha do meu falecido marido, aquela onde Marcos se sentava para ler quando era pequeno. Por que você fez isso? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Aquela poltrona era do pai dele. Carmen, por favor, ela respondeu sem olhar para mim. Aquilo era um foco de ácaros e uma ofensa estética. Este apartamento precisa de frescor, não de fantasmas. Marcos estava lá no canto da sala e apenas deu de ombros. Ela tem razão, mãe. Precisamos seguir em frente. Naquele momento, eu não vi apenas a poltrona ser levada. Vi a memória do meu marido ser tratada como lixo e meu filho segurando o saco de detritos. A manipulação evoluiu para algo mais sinistro, o questionamento da minha saúde mental. Fernanda começou a esquecer de me avisar sobre compromissos e depois dizia a Marcos que eu é que estava confusa. Carmen, eu te liguei ontem sobre o aniversário da sua vizinha, você não se lembra? Ela perguntava na frente dele com uma voz cheia de uma falsa preocupação que me dava náuseas. Você anda esquecendo tantas coisas ultimamente. Talvez seja o início de algo sério. Eu ficava paralisada questionando minha própria memória, enquanto ela plantava na mente do meu filho a semente de que eu já não era capaz de cuidar de mim mesma,
de que eu era um fardo que precisava de supervisão. Mas o que ela não sabia era que, sob aquela aparência de sogra boba e esquecida, eu estava monitorando cada batida do coração financeiro daquela relação. Comecei a notar que Marcos, que sempre foi um homem prudente, estava resgatando seus investimentos. Ele me pediu R$ 20.000 emprestados, dizendo que o escritório estava passando por uma fase lenta. Eu dei o dinheiro, mas meu instinto de sobrevivência, aguçado por anos de plantões em emergências, me dizia que o sangue estava correndo para o lado errado. Eu olhava para as minhas mãos, aquelas mãos que já seguraram tantas vidas, e as via tremer ligeiramente, não de velhice, mas de uma mágoa profunda que eu não tinha com quem compartilhar. A sensação de ser descartada por quem você mais ajudou na vida é como um veneno lento que paralisa os pulmões. Cada comentário passivo-agressivo sobre a minha cozinha vintage ou sobre as minhas roupas simples era como um pequeno corte. Juntos, esses cortes estavam me fazendo sangrar por dentro. Fernanda dominava as conversas nos jantares, transformando minha mesa em um palco para sua arrogância. Ela me tratava como uma estagiária de luxo na minha própria existência. Carmen, querida, deixe que o buffet cuide do Natal este ano, ela sugeriu na semana passada. Sua comida é saborosa, claro, mas queremos algo mais sofisticado para receber a minha mãe. Tradução: você e o que você representa não são bons o suficiente para o nosso novo padrão de vida. Eu sentia meu peito apertar, uma dor física que eu sabia que não era cardíaca, era a dor da alma sendo sufocada. O ápice dessa angústia veio há 2 dias, quando Marcos me ligou perguntando detalhes sobre o meu seguro de vida. Ele tentou parecer casual, mas eu ouvi o sussurro dela ao fundo, orientando as palavras dele. É para o nosso planejamento sucessório, mãe, ele disse, mas a voz dele soava oca. Eu informei a ele sobre o valor de R$ 1.000.000 e por um segundo ouvi o silêncio do outro lado ser preenchido por um suspiro de alívio que não era dele. Naquela noite eu não dormi. Olhei para o teto do meu quarto e percebi que a mulher perfeita que meu filho amava não passava de uma predadora faminta. O acidente perfeito que ela planejava não era apenas físico, era a conclusão de um plano de apagamento que ela vinha executando há 5 anos. Ela queria o meu dinheiro, o meu seguro, e, acima de tudo, ela queria remover a única pessoa que poderia um dia abrir os olhos do Marcos para a ruína que ela estava construindo. Eu sentia o peso da traição como uma laje de mármore sobre os meus ombros, mas a Carmen, que passou décadas enfrentando a morte no hospital, não ia se deitar silenciosamente no caixão que Fernanda preparou. Minha garganta secou enquanto eu revisava os detalhes da sabotagem na minha mente, mas meu espírito estava ganhando uma força que eu pensei ter perdido com a aposentadoria. O tempo das lágrimas silenciosas na cozinha tinha acabado. Se ela achava que eu era apenas uma velha com freios gastos e uma mente confusa, ela estava prestes a descobrir que uma enfermeira experiente sabe exatamente onde aplicar a injeção para que o paciente sinta a dor da cura. Eu ia lutar não apenas pela minha vida, mas pela alma do meu filho que estava sendo devorada viva por aquela serpente em pele de executiva. Aquelas palavras que gravei no corredor continuavam a girar na minha mente como um carrossel de horrores, mas para entender como chegamos àquele ponto de ruptura, eu precisava revisitar as camadas de dor que foram acumuladas sob o tapete desta casa. Durante meses eu vivi em um estado de suspensão, sentindo que o chão que eu mesma ajudei a cimentar estava se tornando areia movediça. Fernanda tinha uma habilidade quase cirúrgica de me ferir sem deixar marcas visíveis, usando sorrisos de plástico e palavras que pareciam elogios, mas que carregavam o peso de uma humilhação silenciosa. Ela começou a tratar minha presença não como a de uma proprietária, mas como a de um móvel antigo que já não combinava com a nova estética que ela queria impor. Carmen, esse cheiro de mofo e lavanda está impregnando as cortinas, ela disse certa vez, enquanto abria as janelas com uma força desnecessária. Esse é o cheiro de uma vida. Fernanda, eu respondi, mas ela apenas soltou um suspiro de impaciência, como se estivesse lidando com uma criança teimosa que se recusa a tomar banho. O que doía mais não era a insolência dela, mas a forma como ela conseguia fazer com que eu duvidasse de mim mesma. A estratégia de me tornar esquecida foi montada com uma paciência diabólica. Ela escondia meus óculos de leitura, mudava o lugar das chaves da distribuidora e depois me observava procurar por horas com um olhar de falsa compaixão que me gelava a espinha. Sogra,
Eu te vi colocando as chaves na geladeira. Ontem você realmente não se lembra. Ela perguntava na frente do Marcos com um tom de voz que sugeria que eu estava a um passo de perder completamente a razão. Eu olhava para as minhas mãos e não reconhecia a mulher que passou décadas administrando medicamentos complexos em salas de cirurgia. Eu me sentia uma estranha habitando a carcaça de uma velha inútil, exatamente como Fernanda queria que eu me sentisse. O silêncio de Marcos nessas horas era como uma sentença de morte. Ele olhava para mim com uma tristeza, que não era de apoio, mas de quem já estava aceitando que a mãe estava partindo mentalmente. Certa tarde, enquanto eu preparava o café da tarde, o ritual que sempre foi o coração desta família, ouvi Fernanda comentar com uma amiga ao telefone na varanda. É exaustivo, amiga, ela dizia com uma voz melodramática. A Carmen está se tornando perigosa para si mesma. Ontem, ela quase esqueceu o fogão aceso. Era mentira, uma mentira deslavada, mas no tribunal da mente do meu filho, as palavras da esposa tinham o peso de uma verdade absoluta. Senti meu peito arder como se eu tivesse engolido brasas. Eu nunca esqueci o fogão, nunca falhei em um plantão, mas ali dentro das minhas próprias paredes eu estava sendo condenada sem direito à defesa. Sogra, o Marcos e eu decidimos que seria bom você ver um psiquiatra. Ela disse ao entrar na cozinha, pegando a xícara de café das minhas mãos, como se eu não fosse capaz de segurá-la. Não estou louca. Fernanda, apenas cansada da sua vigilância, respondi. Mas o olhar que ela trocou com o meu filho me disse que o laudo de interdição já estava sendo escrito nas sombras. As feridas pequenas começaram a se tornar cortes profundos quando Fernanda decidiu limpar as memórias da casa. Um dia, ao voltar do mercado, percebi que a caixa de madeira, que ficava no sótão, cheia de cartas e fotos do meu falecido marido, tinha desaparecido. Onde estão as coisas do Joaquim? Perguntei com a voz embargada. Ah, Carmen, aquelas velharias estavam criando traças. Fernanda respondeu casualmente sem tirar os olhos do seu celular de última geração. Eu doei o que dava para aproveitar e o resto foi para o lixo. O lixo. 30 anos de amor reduzidos a detritos porque não se encaixavam no conceito de modernização dela. Senti que uma parte do meu corpo tinha sido arrancada sem anestesia. Marcos estava lá sentado na mesa, e quando eu o encarei, em busca de socorro, ele apenas murmurou que a casa precisava de espaço para o futuro. Naquele momento percebi que o futuro deles não tinha lugar para o meu passado, nem para a minha presença. A tensão financeira começou a transbordar e as mentiras de Fernanda começaram a criar rachaduras na fundação do casamento deles, embora Marcos se recusasse a ver. Ele começou a me pedir dinheiro com uma frequência alarmante, sempre com desculpas esfarrapadas sobre expansão do escritório ou investimentos em novos softwares. Mãe, é só um aporte temporário. A Fernanda está coordenando tudo, ele dizia. Mas o suor na testa dele e a forma como ele evitava o meu olhar me diziam que o barco estava afundando. Eu dava o dinheiro não por ingenuidade, mas por um medo paralisante de que se eu negasse Fernanda, o afastaria de mim para sempre. Eu estava comprando a presença do meu filho com a minha própria sobrevivência financeira, enquanto ela usava esse mesmo dinheiro para sustentar uma fachada de luxo que incluía bolsas de marca e jantares em restaurantes onde uma garrafa de Baquita Centro Vezeiro Bade A2 aqui no Sendo. Vinho custava o meu aluguel mensal da distribuidora. Foi durante uma dessas tardes de esquecimentos forçados que eu encontrei o rastro digital da serpente. Fernanda tinha deixado o laptop aberto na mesa da sala para atender à porta e a curiosidade, ou talvez o instinto de preservação, me fez olhar. O histórico de busca era um mapa da minha destruição, como simular sintomas de demência senil, efeitos colaterais de beta-bloqueadores em idosos, prazo para recebimento de seguro de vida por acidente. Meu sangue congelou nas veias. Não era apenas uma questão de me calar ou me isolar. Ela estava pesquisando métodos para me desativar fisicamente. A enfermeira dentro de mim acordou com um grito silencioso. Eu reconheci os termos médicos. Eu sabia o que ela estava tentando fazer. Ela não queria apenas a minha casa. Ela queria a minha herança e o meu desaparecimento e estava usando o amor cego do meu filho como escudo para o seu crime. Lembrei-me de quando Marcos tinha apenas 8 anos e chorou por dias quando o pai morreu. Eu o segurei nos braços e prometi que nada de ruim voltaria a acontecer com ele, que eu o protegeria de todo o mal. E agora o mal morava no quarto ao lado, dormia na cama dele e preparava o meu fim enquanto tomava o café que eu mesma coava. A ironia era amarga demais para engolir.
Eu, que salvei tantas vidas em hospitais públicos, estava sendo assassinada em doses homeopáticas pela mulher que meu filho chamava de amor. Senti uma náusea profunda ao perceber que cada comprimido de vitamina que ela me oferecia nos últimos dias poderia ser parte desse coquetel de morte. A partir daquela tarde, eu passei a cuspir cada remédio no ralo, mantendo a fachada de sogra dócil, enquanto meu cérebro trabalhava em um plano de contra-ataque que ela jamais esperaria. A dor de ser traída por um filho é diferente de qualquer outra. É uma dor que não tem cura, apenas manejo. Eu olhava para o Marcos e via o menino que eu ensinei a caminhar agora, caminhando direto para um abismo de ruína financeira e moral. Ele não percebia que estava sendo usado como um peão em um jogo de xadrez onde o prêmio era o meu caixão. "Mãe, por que você está me olhando assim?" ele perguntou durante o jantar, notando o meu silêncio incomum. "Estou apenas observando a construção", filho, respondi, com uma voz que escondia o tremor da minha alma. Toda construção mal feita acaba desabando, não importa quão bonita seja a fachada. Fernanda sorriu para mim, aquele sorriso gélido que eu agora sabia que pertencia a uma assassina, e comentou que eu estava ficando poética com a idade. Eu apenas retribuí o sorriso pensando no vídeo dos freios e no guincho que mudaria a história de todos nós amanhã. O peso da traição era imenso, mas a clareza da verdade me deu uma adrenalina que eu não sentia há décadas. Eu não era mais a enfermeira aposentada que cuidava de orquídeas. Eu era uma estrategista em território inimigo. Cada humilhação que sofri, cada objeto meu que foi jogado fora, cada mentira sobre a minha sanidade mental, tudo isso agora servia como combustível para a justiça que eu estava prestes a executar. Eu ia mostrar para aquela executiva de marketing que o melhor plano de comunicação é aquele que revela a verdade de forma irrevogável. Fernanda achava que eu era um obstáculo a ser removido, mas ela estava prestes a descobrir que eu era a fundação da vida do Marcos, e que se ela tentasse me derrubar, todo o mundo que ela cobiçava viria abaixo com ela. A noite de chuva em São Paulo trazia um frio que parecia vir de dentro das paredes, um gotejar constante que ecoava o ritmo frenético do meu coração. Eu estava sentada na penumbra da cozinha, o único cômodo que ainda preservava o cheiro de café e orquídeas que Fernanda tanto desprezava. No andar de cima, os passos dela eram leves, quase imperceptíveis, como os de um predador que conhece cada centímetro do seu território. Eu me sentia uma estrangeira na casa que paguei com cada plantão dobrado, cada feriado passado entre botes de oxigênio e soros fisiológicos. "Carmen, você está ficando lenta", ela me disse ontem com um tom de superioridade que me atingiu como um tapa. Um insulto direto à minha história, como se os meus 30 anos salvando vidas em hospitais públicos pudessem ser invalidados por algumas rugas e pelo meu hábito de preferir o silêncio à falsidade das redes sociais que ela tanto cultua. O silêncio daquela casa era mentiroso. Por trás da fachada de família perfeita que Fernanda postava em seu perfil, havia um abismo de desonestidade que eu começava a tatear no escuro. Eu me perguntava como Marcos, meu único filho, o homem que eu ensinei a valorizar a verdade, acima de tudo, podia ser tão cego. Ele projetava edifícios imponentes, mas não conseguia ver que as vigas do seu próprio casamento estavam podres, corroídas pela ganância de uma mulher que o via apenas como um acessório de luxo. A dor de ver meu filho ser manipulado era maior do que o medo da morte. Eu via Fernanda sussurrar no ouvido dele, e cada palavra dela era um prego no caixão da nossa relação. "Sua mãe está confusa. Amor", ela dizia, "é a idade. Ela precisa de nós para decidir o que fazer com o patrimônio. Ela não queria cuidar de mim. Ela queria herdar em vida o que eu conquistei com sangue e suor." Foi exatamente naquele momento de reflexão amarga que a primeira verdade brutal saltou das sombras. Fernanda havia saído para uma reunião de negócios, mas deixou o seu laptop pessoal aberto sobre a mesa da sala. À luz da tela, piscava uma notificação de e-mail que mudaria minha percepção sobre tudo. Eu nunca fui de bisbilhotar, mas o instinto de uma enfermeira que monitora sinais vitais me gritou para olhar. O que vi me deixou sem fôlego, uma carta de demissão datada de 8 meses atrás. Fernanda Almeida havia sido dispensada por irregularidades administrativas. Ela não era a executiva bem-sucedida que saía de casa impecável todos os dias. Ela era uma farsa que passava as tardes em shoppings e cafés, mantendo a aparência de uma carreira brilhante,
enquanto as dívidas se acumulavam como uma avalanche sobre as costas do meu filho. Senti uma náusea profunda. Marcos estava se matando de trabalhar, resgatando economias e me pedindo empréstimos, tudo para sustentar o luxo de uma mulher que mentia sobre a própria existência. Mas a revelação não parava por aí. Abri uma pasta chamada Finanças Urgente. E lá estava o mapa da mina, extratos de cartões de crédito, no nome do Marcos, com uma dívida acumulada de R$ 200 mil. Gastos em grifes internacionais, tratamentos estéticos caríssimos e joias que eu nunca vi ela usar na minha frente. Fernanda estava drenando a vida financeira do meu filho como um parasita meticuloso. Como você ousa, pensei, sentindo uma fúria fria substituir o meu desespero. Você entra na minha casa, come na minha mesa e planeja a ruína do meu sangue enquanto sorri para as fotos de domingo. A tensão no meu peito subiu para a garganta quando cliquei no histórico de navegação do computador. As pesquisas recentes eram um roteiro de um filme de terror da vida real. Como anular testamento por incapacidade mental, efeitos colaterais de superdosagem de sedativos em idosos e o mais aterrorizante de todos: falha mecânica em freios de carros antigos. As peças se encaixaram com um estalo seco e doloroso. O acidente perfeito que ela mencionara no telefone não era uma ideia recente. Era um plano cultivado com paciência diabólica. Ela estava me estudando, me monitorando, esperando o momento em que eu estaria mais vulnerável para me remover do caminho e acessar o que realmente interessava a ela, o meu seguro de vida de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Esse era o preço da minha vida para Fernanda Almeida. Eu era apenas um número em uma apólice de seguro, um obstáculo orgânico entre ela e a quitação de suas dívidas fraudulentas. A enfermeira que dedicou a vida a evitar o sofrimento alheio estava agora diante de uma mulher que calculava a minha morte com a precisão de um algoritmo de marketing. Senti um frio na espinha ao lembrar de todas as vezes que ela me ofereceu chás calmantes antes de eu dormir, ou da insistência para que eu fizesse aquela viagem sozinha para a chácara. Cada gesto de carinho dela nos últimos meses tinha sido uma tentativa de me colocar em uma situação de perigo. O amor do meu filho tinha sido transformado em uma arma contra mim. E ele, o pobre Marcos, era o cúmplice inconsciente de uma assassina. A verdade liberta, mas às vezes ela também te deixa em pedaços antes de te reconstruir. Eu estava ali segurando o laptop com as mãos trêmulas, mas a minha mente estava ganhando uma clareza absoluta. Eu não podia simplesmente gritar ou confrontá-la agora. Se eu fizesse isso, ela usaria a narrativa da minha senilidade para convencer o Marcos de que eu estava paranoica. Eu precisava de algo mais sólido do que um histórico de buscas. Eu precisava de flagrante. Eu precisava ser mais estratégica do que ela. Foi então que me lembrei da conversa sobre os freios. Sogra, seu carro está fazendo um barulho estranho. Deixe que eu levo para o Marcos verificar amanhã. Ela tinha dito com um sorriso de nora dedicada. Ela queria o carro. Ela precisava do carro para executar o ato final. Recolhi os documentos que consegui imprimir em silêncio e fechei o laptop exatamente como estava. Voltei para o meu quarto e me ajoelhei diante da imagem de Nossa Senhora que Joaquim me deu. Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sussurrei, mas o ser humano às vezes corta essas linhas com uma lâmina de maldade pura. Eu não era mais a Carmen frágil que Fernanda pensava ter encurralado. Eu era a Carmen que já viu o pior do ser humano em leitos de morte e sobreviveu para contar a história. A dor de descobrir que minha nora planejava o meu funeral para pagar bolsas de marca era uma ferida que nunca fecharia. Mas era também o combustível que eu precisava para a guerra que estava por vir. O tic-tac do relógio na sala parecia agora uma bomba-relógio. Fernanda chegaria em breve trazendo o perfume de mentiras e o sorriso de predadora. Eu a receberia com o meu melhor bolo e a minha voz mais dócil, enquanto nas sombras, o meu mecânico Mário e o meu advogado já estavam sendo acionados. Se ela queria um acidente perfeito, eu daria a ela uma lição de engenharia social que ela jamais esqueceria. O tempo da colheita tinha chegado e eu ia garantir que cada espinho que ela plantou no coração do meu filho voltasse para ela em forma de justiça. A farsa estava prestes a terminar sob as luzes de São Paulo, e a dona desta casa estava finalmente acordando para o pesadelo que habitava o quarto de hóspedes. Amanhã, o sol nasceria sobre um carro sabotado e uma mentira desmascarada. Eu olhei para a foto do Marcos na parede,
o seu sorriso de formatura cheio de esperança, e prometi a mim mesma que o salvaria desse monstro, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Fernanda achava que eu era um peso morto, um lastro para o crescimento deles. Pois bem, ela descobriria que o lastro é o que impede o navio de virar em meio à tempestade, e se ela tentasse me jogar ao mar, o navio inteiro afundaria com ela. A estratégia estava montada. A justiça não seria gritada. Ela seria executada com a calma de quem já segurou a vida nas mãos e sabe exatamente quando o pulso vai parar. Aquelas 2 quadras que dirigi, após sair silenciosamente da minha própria casa, foram os metros mais longos da minha vida. Cada vez que eu encostava o pé no pedal do freio, uma descarga elétrica de puro pavor percorria minha espinha subindo da sola dos pés até a nuca. Eu estava sentada dentro de um caixão de metal, e a pessoa que segurava os pregos era a mulher que eu chamei de filha por 5 anos. Parei o carro em uma rua arborizada longe dos olhos de rapina da Fernanda e senti minhas mãos tremerem tanto que mal conseguia segurar o volante. O peso da traição parecia uma laje de mármore esmagando meus pulmões. Eu me olhei no retrovisor e não vi a enfermeira aposentada que gostava de cuidar de orquídeas. Vi uma mulher que acabara de receber uma sentença de morte assinada por quem ela mais ajudou. Você está ficando lenta. Carmen talvez devesse parar de dirigir as palavras ácidas dela. De ontem voltaram como um eco monstruoso. Ela não estava preocupada com a minha segurança. Ela estava preparando o álibi para o meu fim. Respirei fundo e peguei o celular. Minha garganta estava seca, um deserto de mágoa e descrença. Liguei para o Mário, o mecânico que cuidava dos carros da nossa família, desde que o Joaquim ainda era vivo. Mário, venha agora. É uma emergência. Não faça perguntas, eu disse. E minha voz soou metálica, desprovida de qualquer emoção, como se eu estivesse ditando um prontuário de óbito no hospital. Enquanto esperava, lembrei de como Fernanda olhava para este carro, um modelo antigo, mas impecável. Ela o chamava de fóssil sobre rodas, e ria, dizendo que ele combinava com o meu cheiro de lavanda e mofo. O desdém dela nunca foi apenas sobre objetos. Era sobre mim. Para ela eu era o lastro, o peso morto que impedia o Marcos de alcançar a estratosfera financeira que ela tanto cobiçava. Mas o que ela não sabia é que uma enfermeira sabe exatamente quando um pulso para e o meu estava batendo mais forte do que nunca com a fúria da sobrevivência. Mário chegou em 15 minutos, seu rosto moreno suado sob o boné da oficina. Carmen, o que houve? Você parece que viu a morte de perto. Eu vi a intenção dela, Mário. Verifique os freios, agora pedi. Ele se enfiou embaixo do veículo com a lanterna e o silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da chuva batendo no asfalto quente. 3 minutos depois, ele saiu debaixo do chassi, limpando as mãos graxentas em um pano velho, com uma expressão que misturava horror e uma fúria silenciosa. Carmen, alguém cortou a linha de freio deliberadamente. Não foi desgaste, foi um corte limpo feito para falhar quando você mais precisasse de pressão. Ele me mostrou a imagem na câmera de inspeção. O metal brilhante cortado pela metade era a prova física da maldade pura que habitava o meu andar de cima. Isso é tentativa de homicídio, ele sussurrou. O despertar de uma mulher é imparável. Se você concorda, deixe seu joinha. Você teria a mesma coragem que Carmen está tendo agora. A máscara está começando a cair. Clique no like se você quer ver a justiça ser feita. Quem você acha que é o verdadeiro vilão dessa história? Naquele momento, algo se rompeu definitivamente dentro de mim. A Carmen, que chorava escondida na cozinha por se sentir excluída, morreu ali sobre o asfalto molhado de São Paulo. No lugar dela nasceu uma mulher fria e calculista, uma enfermeira que sabia que para salvar o paciente, às vezes, é necessário o bisturi mais afiado. Não chorei. As lágrimas seriam um desperdício de energia que eu precisava para a guerra. Olhei para o Mário e disse: guarda essa gravação em 3 lugares diferentes. Ele me olhou com um respeito renovado. O que você vai fazer, Carmen? Vou dar a ela o funeral que ela tanto deseja, mas não será o meu, respondi. A clareza da minha mente era assustadora. Eu sabia que Fernanda tinha dívidas de R$ 200.000 e que o meu seguro de 1 milhão era o seu grande prêmio. Ela achava que eu era uma boba, que só entendia de dosagens de remédios e regar flores, mas esqueceu que eu passei 30 anos lidando com os instintos mais primitivos do ser humano em salas de trauma. A farsa da Fernanda era vasta, mas o seu rastro de destruição era ainda maior. Durante a investigação silenciosa que eu vinha fazendo com meu contador,
Descobri que ela não apenas fora demitida por fraude, mas que tinha um amante há 2 anos, um homem chamado Eduardo. As mensagens que vi no laptop eram de uma crueldade sem limites. Quando eu tiver o dinheiro do seguro, largo esse idiota e a gente vai para a praia, ela escreveu para ele. Meu filho, o meu Marcos, era o idiota. O homem que dava o sangue em projetos de arquitetura para dar a ela uma vida de luxo era apenas uma conta bancária com pernas, na visão daquela mulher. Senti um ódio tão profundo que minhas mãos pararam de tremer e ficaram firmes como pedras. Ela não estava apenas tentando tirar a minha vida. Ela estava zombando da alma do meu filho. Lembrei da Sônia Almeida, a mãe dela, sempre tão elegante com seus vinhos de R$ 2.000 e seu desdém pela minha profissão de servir. Como pode uma mãe criar um monstro desses e ainda se orgulhar da brilhante carreira da filha? A Sônia era o espelho onde a Fernanda se refletia uma linhagem de mulheres que valorizavam o brilho dos diamantes sobre o valor do caráter. O Marcos tem sorte de ter sido escolhido pela minha Fernanda, Sônia me disse no casamento. Hoje eu percebia que aquela frase não era um elogio arrogante, era o aviso de um golpe. Meu filho foi escolhido como um alvo, não como um companheiro. Mas a sogra vintage e lenta estava prestes a entregar uma encomenda que a elite de São Paulo jamais esqueceria. Eu tinha tudo documentado agora. O áudio da confissão dela no corredor, o vídeo da sabotagem que meu vizinho me cedera, o laudo técnico do Mário e o dossiê das dívidas e do amante. Eu poderia ter ido à polícia naquele instante, mas meu espírito de enfermeira pedia por algo mais definitivo. Eu queria que a desinfecção fosse completa. Fernanda queria um acidente perfeito. Eu daria a ela uma realidade implacável. Chamei um guincho. Mário perguntou se íamos para a delegacia. Ainda não, Mário. Primeiro vamos fazer uma entrega na casa da Sônia Almeida, ordenei. Imaginei a reação daquela mulher orgulhosa ao ver o carro sabotado da sogra, depositado em sua garagem, com um bilhete revelando que sua filha perfeita era na verdade uma assassina gananciosa. Enquanto o guincho erguia o meu carro, senti o peso da traição diminuir e ser substituído pelo peso da autoridade. Eu não era mais a vítima indefesa que Fernanda descrevia em suas ligações secretas. Eu era a carrasca do destino dela. Marcos ainda estava no escritório trabalhando até tarde para pagar as bolsas de grife da esposa, sem saber que ela contava os minutos para o seu funeral. Mãe, você precisa de supervisão, ele me disse na semana passada, influenciado pelo veneno dela. Pois bem, meu filho, hoje você terá a supervisão da verdade. A estrutura desse casamento estava prestes a ser implodida, e eu seria a arquiteta da demolição. A noite caía sobre São Paulo, e as luzes da cidade brilhavam como promessas de justiça. Fernanda achava que eu estava voltando para casa para morrer, mas eu estava voltando para cobrar cada lágrima que ela me fez derramar em silêncio. O guincho avançava pelas ruas arborizadas do Jardim Europa, o bairro onde a aparência vale mais do que a alma, carregando meu carro como um monumento à traição. Eu observava de longe, sentada em um táxi, mantendo uma distância segura, mas próxima o suficiente para ver o desfecho da primeira parte do meu plano. O motorista do guincho, seguindo minhas instruções, estacionou exatamente na frente da mansão de Sônia Almeida. Sônia estava no jardim, cercada por suas amigas da alta sociedade, servindo chá em porcelanas que custavam o que eu ganhava em meses de hospital. Quando o som metálico das correntes ecoou contra o asfalto impecável, todas se viraram. O meu carro, aquele fóssil sobre rodas, como Fernanda o chamava, foi depositado no meio da entrada de mármore, bloqueando a passagem dos carros importados. Vi Sônia caminhar até o portão com o rosto crispado de indignação, gritando com o motorista, perguntando que tipo de brincadeira de mau gosto era aquela. Foi nesse momento que o homem entregou o bilhete que eu escrevera com o peso da minha sobrevivência. Sônia abriu o envelope pardo, e enquanto lia as palavras que revelavam que sua filha perfeita havia cortado meus freios para me assassinar à cor, abandonou seu rosto de uma forma que nenhum maquiador caro conseguiria esconder. A máscara de sogra de elite rachou diante de suas convidadas. O motorista do guincho, como eu pedira, mantinha o celular gravando a reação dela. Ela cambaleou para trás, as mãos trêmulas, deixando o papel cair sobre as flores do jardim. O desprezo que ela sempre sentiu por mim, a enfermeira sem classe, agora se transformava em um pavor primitivo. Ela olhou para o carro, para as linhas de freio sabotadas que o Mário documentara, e percebeu que o crime da filha estava agora estacionado na sua porta. O silêncio que se seguiu entre as amigas dela foi a maior humilhação que Sônia já sofrera.
O status que ela tanto defendia fora implodido por um guincho e uma verdade incontestável. Eu sentia uma satisfação gélida no peito, mas a dor de ser traída por quem meu filho amava ainda queimava como ácido. Carmen, você é patética. Fernanda me dissera uma vez rindo enquanto eu cuidava das minhas orquídeas. Ela achava que a minha dedicação às coisas simples era um sinal de fraqueza mental. Ela não sabia que a mesma paciência que eu usava para esperar uma flor desabrochar, eu usava agora para ver o seu império de mentiras desmoronar. Pedi ao taxista que me levasse para casa. Eu precisava chegar antes do Marcos. Precisava encarar a serpente no seu ninho antes que a polícia batesse à porta. O telefone tocou no meu colo. Era Sônia. Atendi com a calma de quem já está morta por dentro para as ofensas dela. Carmen, isso é um absurdo! Ela gritava a voz estridente de pânico. Como você ousa trazer esse ferro velho para a minha casa e acusar minha filha de algo tão terrível? Você está louca, senil. Sônia, eu disse, cortando o histerismo dela. Você e eu sabemos que a Fernanda foi demitida há 8 meses por fraude. Você sabia das dívidas dela de R$200 mil e ajudou a esconder isso do Marcos para manter as aparências de família bem-sucedida. Você subsidiava as mentiras dela com seus cartões de crédito para não passar vergonha no clube. Mas o jogo mudou. Eu tenho a confissão da sua filha em áudio, dizendo que o meu funeral seria amanhã para que ela pudesse cobrar o seguro de 1 milhão. O carro está aí como prova. Se você tentar tirar ele da garagem ou apagar qualquer rastro, será cúmplice de tentativa de homicídio. O silêncio do outro lado da linha foi a confirmação de que Sônia sabia muito mais do que admitia. Ela não era apenas uma mãe orgulhosa. Ela era a arquiteta da moral deturpada da Fernanda. Desliguei o celular sem esperar resposta. A verdade é que a Sônia também estava afogada em mentiras. Descobri que suas joias eram em grande parte réplicas de alta qualidade, pois o patrimônio da família Almeida fora dissipado em décadas de ostentação vazia. Elas precisavam do meu dinheiro. O Marcos era o plano de salvação delas, e eu era o empecilho biológico que precisava ser removido. Senti um nojo profundo. Entrei na minha casa pela porta dos fundos. Fernanda estava na sala à luz da TV refletindo em seus olhos frios, enquanto ela tomava uma taça do meu melhor vinho. Ela parecia tão relaxada, tão segura, de que o amanhã traria o meu fim e a sua liberdade financeira. Sogra já voltou, ela perguntou a voz doce, voltando instantaneamente para a fachada de nora dedicada. Achei que o médico fosse demorar. O médico me deu um diagnóstico inesperado. Fernanda respondi caminhando para a cozinha para lavar as mãos. Ele disse que o perigo mora onde a gente menos espera. Vi pelo reflexo do espelho do corredor que ela franziu a testa uma fração de segundo de dúvida, cruzando seu rosto perfeito. Como assim? Você está bem. Quer que eu te prepare um chá? Ela insistiu, levantando-se com aquela solicitude que eu agora sabia que era o prelúdio da morte. Eu a encarei, e por um momento a enfermeira que já viu o brilho da vida se apagar em milhares de olhos falou mais alto. Não preciso do seu chá, Fernanda. Já tomei veneno suficiente vindo de você nos últimos 5 anos. Ela soltou uma risadinha nervosa, comentando que eu devia estar cansada, e dizendo coisas confusas de novo. Marcos entrou na casa minutos depois, o rosto cansado, carregando a pasta de projetos. Fernanda correu para ele beijando-o e reclamando que eu estava estranha e agressiva. Marcos me olhou com aquela expressão de cansaço e decepção que se tornara o padrão do nosso relacionamento. Mãe, por favor, não comece com dramas agora. Eu tive um dia longo, ele disse. Senti meu coração se rasgar. Ele estava defendendo a mulher que acabara de sabotar o meu carro para matá-lo financeiramente e me matar fisicamente. Marcos, eu disse, minha voz saindo tão firme que ele parou de caminhar. Eu preciso que você olhe para o seu celular. Agora. Fernanda tentou intervir, dizendo que não era a hora que devíamos jantar primeiro. Ela sabia que algo estava errado. O instinto da criminosa estava gritando. Olha o celular, Marcos, repeti. Ele tirou o aparelho do bolso e viu o link que eu havia enviado à gravação da Fernanda no corredor, confessando que cortara o freio. Apertei o play do meu próprio celular ao mesmo tempo, e a voz gélida da Fernanda preencheu a sala. Vai parecer um acidente perfeito. Uma mulher de 65 anos com freios velhos. O silêncio que se seguiu na sala foi cortado apenas pelo som da chuva lá fora e pela respiração pesada do meu filho. Vi o momento exato em que o mundo do Marcos ruiu. Ele olhou para a esposa, depois para mim,
e o horror nos olhos dele foi a coisa mais dolorosa que já presenciei. Fernanda tentou falar às mãos, tateando o ar, mas as palavras de negação morreram em sua garganta quando ouviu as sirenes da polícia dobrando a esquina. O delegado Ribeiro e seus homens entraram pela porta que eu deixara destrancada. Fernanda Almeida, você está presa por tentativa de homicídio premeditado, anunciou o delegado. Ela tentou recuar, gritando que era uma conspiração, que eu era uma velha louca que a odiava. Mas as evidências que eu coletara eram uma rede de ferro da qual ela não podia escapar. Enquanto os policiais algemavam aquela mulher, eu olhei para o Marcos. Ele estava caído no sofá, a cabeça entre as mãos, soluçando sem som. A farsa da família perfeita acabara. A desinfecção começara, mas o cheiro de traição ainda impregnava cada móvel daquela sala. Eu não sentia vitória. Sentia apenas o peso imenso de uma mãe que precisou destruir a ilusão do filho para salvar a vida de ambos. Fernanda foi retirada da casa sob os olhares curiosos dos vizinhos. Antes de cruzar o umbral, ela se virou para mim com um olhar de ódio que prometia vingança. Eu apenas sustentei o olhar sabendo que ela nunca mais teria poder sobre o meu destino. Sônia Almeida ligava incessantemente para o celular da filha, provavelmente tentando avisar que o carro sabotado fora a primeira peça do dominó a cair. O relógio na parede, aquele que Fernanda queria jogar fora por ser vintage, continuava a marcar os segundos com uma precisão implacável. O tempo da mentira fora revogado. Agora, no silêncio daquela sala que cheirava a perfume de marca e desespero, restávamos apenas eu e meu filho diante dos escombros de uma vida construída sobre areia movediça. O som metálico das algemas fechando-se em volta dos pulsos finos de Fernanda foi o acorde final de uma sinfonia de mentiras que durou 5 anos. Eu assistia a tudo da poltrona com a coluna reta e o olhar fixo, sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da constatação de que o monstro que eu acabara de desmascarar era a mesma mulher que até ontem me servia o café com um sorriso de anjo. O delegado Ribeiro mantinha a voz profissional, mas havia um desprezo contido em seus olhos enquanto lia os direitos dela. Fernanda, no entanto, não se calou. O pânico inicial transformou-se em uma fúria selvagem, e ela se virou para mim, o rosto retorcido de uma forma que a beleza artificial que ela tanto cultivava parecia derreter. Você é uma velha asquerosa. Carmen, ela sibilou as palavras, saindo como veneno puro. Você sempre me odiou, porque eu tirei o seu precioso filhinho das suas garras. Você armou tudo isso, porque é uma mulher amarga, solitária, que não suporta ver ninguém brilhar. Eu não respondia àquela enxurrada de ofensas. 30 anos em hospitais me ensinaram que o delírio de um paciente desesperado não merece argumento, apenas observação. Mas Marcos, meu pobre Marcos, parecia ter levado um choque elétrico. Ele se levantou do sofá, caminhando até a esposa com os passos de um homem que caminha em direção ao próprio carrasco. Fernanda me diz que isso não é verdade. Ele implorou, a voz saindo em um fiapo de som que partiu o que ainda restava do meu coração. Me diz que esse áudio é uma montagem, que você não tentou matar a minha mãe. Ele tentou tocar o braço dela, mas Fernanda recuou com um gesto brusco, as algemas batendo uma na outra com um som seco. Acorda, Marcos! Ela gritou, perdendo completamente o controle. Eu fiz o que precisava ser feito. A sua mãe é um estorvo, uma âncora que está nos afogando na mediocridade. Ela tem R$1 milhão parados em um seguro e vive nessa casa de museu enquanto a gente deve até a alma. Eu ia salvar a gente, seu idiota. Aquela confissão brutal gritada no meio da sala foi o golpe de misericórdia na inocência do meu filho. Vi os ombros do Marcos caírem e o brilho nos olhos dele se apagar, substituído por um vazio aterrorizante. Ele olhou para a mulher que amava e viu pela primeira vez o abismo que ela realmente era. O delegado Ribeiro fez sinal para os policiais a levarem, mas Fernanda cravou os saltos no tapete, resistindo. Esperem, ela gritou, e sua voz mudou subitamente para um tom de desespero calculado à última cartada de quem sabe que o jogo acabou. Vocês não podem me levar assim. Marcos, você não pode deixar que façam isso comigo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podíamos ouvir a chuva lá fora castigando as janelas. Marcos congelou a mão no ar, os olhos arregalados. Grávida, ele sussurrou. Eu senti uma náusea profunda subir pela minha garganta. Como enfermeira, eu olhei para ela e meus olhos, treinados para notar os mínimos detalhes biológicos, varreram seu corpo. Não havia o brilho na pele. Não havia o inchaço sutil.
Não havia nenhum sinal de que uma nova vida estava florescendo ali. Mas Fernanda continuava a encenação, as lágrimas agora correndo soltas pelo rosto, uma performance digna de um prêmio de atuação. É o nosso filho Marcos. Você vai deixar o seu próprio sangue nascer em uma cela fria, por causa da vingança dessa mulher. Ela apontou para mim, com o queixo, o olhar transbordando uma manipulação cruel. Marcos olhou para mim, o conflito interno rasgando seu rosto. Mãe, se for verdade. E se ela estiver mesmo esperando um filho meu? Foi nesse momento que decidi que a desinfecção precisava ser total, sem deixar rastros de dúvida, para que ela pudesse usar mais tarde. Marcos, eu disse levantando-me lentamente e caminhando até eles. Meu celular está com uma mensagem aberta que eu recebi do meu contador há 10 minutos. Ele conseguiu acesso aos registros do laboratório, onde a Fernanda disse que fez os exames de rotina mês passado. Eu estendi o aparelho para ele. Não há registro de gravidez, Marcos. Mas há algo muito pior. O rosto de Fernanda ficou lívido, uma palidez cadavérica que denunciava que ela sabia exatamente do que eu estava falando. Marcos pegou o celular e começou a ler, seus olhos percorrendo as mensagens interceptadas e as fotos dos extratos bancários. Ele começou a ler em voz alta, a voz falhando a cada palavra. Eduardo Amor, o plano está em andamento. A velha vai sofrer o acidente amanhã. Assim que o dinheiro do seguro cair, eu deposito a sua parte e a gente some dessa vida de subúrbio. O Marcos nem vai desconfiar, ele é lento demais. Marcos parou de ler, o celular escorregando de suas mãos e caindo sobre o tapete. Quem é Eduardo? Fernanda, ele perguntou, e a frieza na voz dele me deu um calafrio. Fernanda tentou formular uma mentira, mas o delegado Ribeiro já tinha o telefone dela em mãos, confiscado como evidência. O senhor Eduardo Mendes, seu amante há 2 anos, senhora Almeida, disse o delegado, verificando as mensagens recentes. Ele inclusive está enviando mensagens agora perguntando se o serviço já foi concluído e se o luto já começou. A máscara de Fernanda desintegrou-se completamente. Ela não era mais a esposa dedicada, nem a executiva brilhante, nem a nora solícita. Ela era um animal acuado, exalando ódio e ganância por cada poro. Ela soltou uma gargalhada histérica, um som desprovido de qualquer alegria. Sim, o Eduardo é homem de verdade, não um frouxo como você, Marcos, ela vociferou, cuspindo as palavras na cara do meu filho. Você é um arquiteto que não consegue nem construir a própria autoridade. Eu merecia aquele dinheiro, eu merecia uma vida de luxo, não essa vidinha de jantar de domingo com cheiro de mofo. Seus policiais idiotas podem me levar, mas eu ainda vou sair dessa e vocês vão continuar sendo nada. Os policiais a arrastaram para fora, e os gritos dela foram ficando abafados à medida que se aproximavam da viatura. Sônia Almeida, a mãe dela, ligava incessantemente, mas o delegado proibiu que o telefone fosse atendido. Eu imaginei a Sônia lá no seu jardim de mármore, cercada pelas evidências da sabotagem da filha, percebendo que o status que ela tanto prezava agora seria manchete de jornal policial. A elite de São Paulo não perdoa o escândalo, e Sônia Almeida seria enterrada socialmente junto com as mentiras da Fernanda. Quando a porta da frente finalmente se fechou, o silêncio que retornou à sala foi insuportável. Era o silêncio de uma demolição concluída. Marcos caminhou até a janela, observando as luzes das viaturas se afastarem. Ele ficou ali por um longo tempo, imóvel como uma estátua de mármore em meio aos escombros. Mãe, ele disse finalmente, sem se virar, como eu pude ser tão cego? Como eu pude deixar você em perigo para defender um monstro desses? Eu me aproximei dele e coloquei a mão no seu ombro, sentindo a tensão nos seus músculos. Você não foi cego, filho. Você foi amoroso. E pessoas amorosas partem do princípio de que os outros são como elas. Ela usou a sua virtude contra você. Mas a enfermeira aqui sabia que para salvar o paciente, às vezes é preciso fazer o corte mais profundo. Ele se virou e me abraçou, um abraço desesperado, como se estivesse tentando se segurar para não ser levado pela correnteza. Eu o segurei com toda a força que meus 65 anos permitiam, sentindo as lágrimas dele molharem o meu ombro. A guerra estava vencida, mas o campo de batalha estava em ruínas. Fernanda estava a caminho da prisão. Sônia estava desmascarada, mas a reconstrução da alma do meu filho seria o trabalho mais difícil da minha vida. Eu olhei para o relógio na parede e percebi que o amanhã que ela planejara como o dia do meu funeral seria, na verdade, o primeiro dia da nossa nova vida. Uma vida sem venenos escondidos, sem freios cortados, construída apenas sobre a fundação sólida da verdade que sobreviveu à tempestade.
O silêncio que se seguiu à partida das viaturas não era o silêncio da paz, mas o silêncio de uma UTI após uma reanimação mal sucedida. Marcos continuava ali ajoelhado sobre o tapete persa que Fernanda tanto queria trocar por algo mais minimalista, soluçando como a criança de 8 anos que perdeu o pai. Eu o observava da poltrona, sentindo cada batida do meu coração como um martelo batendo em metal frio. A Carmen, enfermeira que passou décadas limpando feridas e administrando morfina, queria apenas abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas a Carmen, mulher, a proprietária deste museu de mofo, como ela ousava dizer, sabia que se eu o acolhesse agora sem condições, eu estaria apenas cultivando uma nova infecção. Marcos, levante-se, eu disse, e minha voz saiu com uma autoridade que nunca usei com ele. O tempo das lágrimas gratuitas acabou no momento em que os freios do meu carro foram cortados pela mulher que você escolheu para governar a sua vida. Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos de uma vergonha que parecia ter envelhecido sua pele em décadas. Mãe, eu perdi tudo, ele murmurou a voz rouca. Eu não tenho mais nada. O escritório está em dívida, o apartamento está com 3 parcelas atrasadas. Eu sou um fracasso completo. Eu me levantei e caminhei até a janela vendo o rastro das luzes da cidade. Você não perdeu tudo, Marcos. Você perdeu uma ilusão cara e perigosa. Mas para continuar nesta casa, para continuar sendo meu filho sob este teto, as regras da construção mudaram hoje. Fernanda achava que eu era o lastro, o peso morto que impedia vocês de voar. Pois bem, agora você vai descobrir o que acontece quando o lastro decide que o navio não merece mais flutuar. O telefone da sala tocou, interrompendo a tensão sufocante. Era Sônia Almeida. Coloquei no viva-voz. Carmen, sua víbora amarga. Ela gritava do outro lado, o som saindo estridente pela casa. Você destruiu a vida da minha filha por causa de um carro velho. Eu vou contratar os melhores advogados do país. Você vai pagar por essa humilhação. Eu olhei para o Marcos, que parecia levar cada grito da sogra como um chicote. Sônia. Eu respondi com uma calma que parecia gelo puro. Guarde o seu dinheiro para os advogados da Fernanda, porque você vai precisar. E um conselho de quem sabe onde estão enterradas as suas mentiras, venda suas réplicas de diamantes, enquanto o mercado ainda não sabe que elas são tão falsas quanto o caráter da sua filha. Se você me ligar de novo, o próximo guincho não levará um carro sabotado para a sua porta, mas uma queixa-crime contra você por cumplicidade na ocultação das fraudes financeiras dela. Desliguei o telefone antes que ela pudesse soltar mais um insulto. Marcos me olhava com um choque renovado. Ele nunca tinha visto a mãe, a doce enfermeira, que trazia bolos para os vizinhos, agir com tamanha precisão letal. Mãe, como você sabia das joias? Como você sabia de tudo isso? Marcos, eu passei 30 anos monitorando sinais vitais. Eu aprendi a ler o que as pessoas escondem atrás do suor e do batimento acelerado. Enquanto vocês me tratavam como uma velha senil que precisava de supervisão, eu estava auditando a vida de vocês. O diagnóstico final é que a sua vida é uma estrutura prestes a desabar, e eu sou a única que tem o projeto original da fundação para impedir o soterramento total. O desfecho está próximo. Fique comigo até o final para entender tudo. Quero saber, você concorda com as atitudes de Carmen ou acha que Marcos merece uma chance sem condições? Faltam poucos minutos para a verdade final. Não saia daí. Se inscreva se você acha que Carmen merece uma vida nova. Qual seria o seu veredito? Caminhei até o escritório e voltei com uma pasta azul, colocando-a na frente do meu filho. Marcos, aqui está o seu ultimato. Não é um pedido, é a condição para a sua sobrevivência. Primeiro você vai vender aquele apartamento de luxo imediatamente. Eu verifiquei com meu advogado e como eu dei a entrada, e o contrato foi feito sob certas cláusulas sucessórias que Fernanda tentou ignorar. Eu tenho o poder de retomar o imóvel se provada a fraude. O valor da venda será usado para quitar as dívidas de R$ 200 mil que ela acumulou no seu nome, e para me devolver os empréstimos que eu fiz para salvar um escritório que você já nem administrava mais. Ele tentou protestar, mas eu apenas levantei a mão. Segundo, você vai se mudar de volta para o seu quarto antigo nesta casa. Mas não será como o arquiteto de sucesso voltando para o ninho. Você vai trabalhar na distribuidora de materiais cirúrgicos que eu herdei do seu pai e que mantenho com o lucro das salas comerciais. Você começará no estoque conferindo notas, carregando caixas, sentindo o peso do trabalho real
que você esqueceu de valorizar enquanto vivia de aparências. E terceiro, você passará por terapia familiar comigo. Precisamos aprender a nos comunicar sem o filtro das serpentes que você permite que entrem na sua vida. Se você aceitar, nós reconstruímos esta família tijolo por tijolo. Se você recusar, pode sair por aquela porta agora mesmo e enfrentar o processo de falência e a vergonha pública sozinho. Marcos olhou para a pasta, depois para mim, e viu o exato momento em que o homem adulto deu lugar ao filho arrependido. Eu aceito, mãe. Eu faço qualquer coisa. Eu só quero ser seu filho de novo. Naquele instante, eu quase amoleci, mas a memória do áudio dela no corredor me manteve firme. Mas há algo que eu ainda não te contei, Marcos. Um último detalhe que o investigador descobriu hoje à tarde: Fernanda não agiu sozinha no momento da sabotagem. Eduardo, o amante, foi visto pelas câmeras do vizinho entrando na nossa garagem com ela. Foi ele quem cortou os fios enquanto ela vigiava a rua. Ela não apenas te traiu e planejou me matar. Ela trouxe o homem que ela amava para dentro da minha garagem para executar o serviço. Vi o estômago do Marcos se contrair e ele correu para o banheiro. O som dele passando mal foi a trilha sonora do fim de uma era. Eu permaneci na sala olhando para as minhas orquídeas. Elas precisavam de água e de paciência exatamente como meu filho precisaria de agora em diante. A desinfecção fora profunda, o corte fora cirúrgico, e embora a cicatriz fosse eterna, o paciente estava vivo. Eu retirei o meu crachá de enfermeira da gaveta e o coloquei sobre a mesa de jantar. Por 30 anos, eu cuidei de estranhos. Agora, eu ia dedicar cada segundo para garantir que o meu próprio sangue aprendesse que a dignidade não se projeta em papel manteiga. Ela se constrói sobre a verdade, por mais amarga que ela seja. A noite em São Paulo continuava indiferente ao drama que acabara de se desenrolar, mas para nós, o ar parecia finalmente mais puro. O veneno fora expelido. Sônia Almeida estava em algum lugar do Jardim Europa, perdendo o sono pela primeira vez na vida, e Fernanda estava em uma cela onde o luxo e o marketing não poderiam salvar lá das consequências do seu ódio. Eu olhei para o Marcos, que voltava do banheiro com o rosto lavado e um olhar de quem acabara de despertar de um coma profundo. Vamos começar a limpeza agora, filho, eu disse, entregando a ele um saco de lixo. Vamos jogar fora tudo o que ela trouxe para esta casa, começando pelas mentiras e terminando pelas lembranças de uma vida que nunca existiu. Amanhã, ao amanhecer, o museu estará aberto para uma nova exposição, a da nossa própria redenção. 6 meses haviam se passado desde a noite em que o som das sirenes serviu de trilha sonora para o desmoronamento da minha família, mas para mim cada dia pesava como um ano inteiro de plantão em uma ala de isolamento. A poeira finalmente começou a baixar sobre as ruínas do que um dia foi a vida perfeita do meu filho, mas o cheiro da traição ainda parecia impregnado nas cortinas da sala. Um lembrete persistente de que o perigo muitas vezes dorme ao nosso lado usando o nosso perfume favorito. A queda da Fernanda não foi silenciosa. Foi um espetáculo grotesco do jeito que ela sempre gostou de viver, mas sem o brilho dos filtros de internet que ela usava para mascarar a própria podridão. O julgamento tornou-se a conversa principal nos círculos que Sônia Almeida tanto frequentava. E o veredito foi tão implacável quanto a lâmina que cortou os meus freios: 15 anos de reclusão por tentativa de homicídio premeditado e fraude administrativa. Fernanda descobriu da forma mais amarga possível que as grades de uma cela não podem ser decoradas com móveis minimalistas ou disfarçadas por uma campanha de marketing bem executada. A Sônia, aquela mulher que me olhava como se eu fosse um micro-organismo sob um microscópio, sofreu uma execução diferente à social. A elite de São Paulo, que ela tanto bajulava, fechou as portas na sua cara com uma rapidez cirúrgica. Descobriu-se que a mansão no Jardim Europa estava hipotecada até o último azulejo de mármore e que o estilo de vida das Almeida era uma bolha de sabão sustentada por empréstimos fraudulentos e mentiras colossais. Sônia foi forçada a vender tudo o que restava para pagar os advogados de defesa que tentaram em vão alegar que a filha estava em um surto psicótico. Você é uma enfermeira medíocre. Carmen, ela me gritou no corredor do fórum, a pele do rosto pendendo, sem os tratamentos caros que ela já não podia pagar. Eu apenas a olhei com a piedade que reservo para os pacientes terminais que se recusam a aceitar o diagnóstico. A mediocridade, no fim das contas, era o único legado que ela deixara para a própria filha.
O golpe final para Fernanda veio de onde ela menos esperava. Eduardo, o amante que ela jurava ser o seu passaporte para uma vida de sol e mar, foi o primeiro a traí-la quando a polícia bateu à sua porta. Para reduzir a própria pena por cumplicidade na sabotagem do carro, ele entregou cada detalhe, cada mensagem, cada vez que Fernanda riu da minha lentidão enquanto planejava o meu enterro. Ele a descreveu como uma manipuladora fria que o usou como uma ferramenta de execução. Ver a expressão de Fernanda, quando Eduardo depôs contra ela, foi a confirmação de uma lição que eu tentei ensinar ao Marcos por décadas. Quem constrói sobre a traição acaba soterrado pelos próprios aliados. A farsa romântica deles evaporou-se em meio a depoimentos judiciais e evidências forenses, deixando apenas o rastro de duas almas vazias que tentaram comprar a felicidade com o sangue alheio. Enquanto isso, dentro desta casa que ela chamava de museu, o processo de desinfecção era lento e doloroso. Marcos cumpriu a sua palavra. O apartamento de luxo, aquele altar à vaidade que Fernanda erguera com o dinheiro que não possuíam, foi vendido. Com o valor, quitamos as dívidas que ela escondera dele e devolvemos os empréstimos que eu fiz para salvar um escritório que já estava em metástase financeira. Marcos voltou para o seu quarto antigo, o mesmo onde ele desenhava as suas primeiras plantas de casas quando era pequeno. Mas agora ele não usava os ternos italianos de R$ 5.000 que Fernanda insistia que ele vestisse para parecer um vencedor. Ele vestia um macacão de brim azul e botas de segurança, o uniforme da minha distribuidora de materiais cirúrgicos. Eu via o meu filho pelas câmeras de segurança do estoque todos os dias. Vi o momento em que ele, o arquiteto premiado, deixou cair a primeira caixa de bisturis e sentiu o peso do trabalho real. Vi quando o seu Jacinto, o nosso funcionário mais antigo, o repreendeu por não conferir uma nota fiscal com atenção. Marcos baixou a cabeça e pediu desculpas. Naquele instante senti que estava recuperando o homem que eu criei. O suor estava limpando a arrogância que Fernanda injetara nele. Você é um frouxo. Marcos, ela costumava dizer quando ele tentava me defender. Pois hoje esse frouxo estava carregando o peso da própria redenção em caixas de papelão, aprendendo que a fundação de uma vida não se projeta em telas de computador, mas se cimenta com humildade e honestidade. Muitas noites meu coração de mãe ainda sangrava ao ouvi-lo chorar no quarto ao lado. A dor de descobrir que a pessoa com quem você compartilhou a cama e os sonhos planejava o assassinato da sua mãe é uma ferida que a medicina não consegue fechar. Marcos estava em terapia intensiva, tentando entender como permitiu ser isolado e manipulado por tanto tempo. Ele se sentia cúmplice, sentia-se burro, sentia-se um traidor. Carmen, eu quase deixei ela te matar. Ele me disse uma noite enquanto tomávamos o café da tarde na varanda, o sol se pondo atrás das orquídeas que finalmente voltaram a florescer em paz. Eu segurei a mão dele, aquelas mãos que agora tinham calos e manchas de graxa, e respondi com a clareza de quem já viu o fim de muitas jornadas. Você não deixou Marcos. Você apenas não sabia que o mal podia ser tão bem vestido. A culpa é de quem pratica o ato, não de quem escolhe acreditar no amor. A recuperação financeira da distribuidora também exigiu cortes profundos. Tivemos que vender 2 salas comerciais para cobrir o rombo que as fraudes da Fernanda deixaram no escritório do Marcos. Foi um sacrifício necessário para limpar o nome da família Moraes. O dinheiro, esse Deus que Fernanda tanto adorava, foi usado para comprar a nossa liberdade de volta. Eu não me importava de ter menos na conta bancária. Eu me importava de ter o meu filho inteiro de novo, sem venenos escondidos em chás ou mentiras sussurradas ao pé do ouvido. A paz desta casa agora tinha um preço que nós estávamos dispostos a pagar todos os meses. Aprendi aos 65 anos que ser enfermeira não é apenas sobre curar o corpo, é sobre ter a coragem de amputar o que está apodrecendo antes que a gangrena se espalhe por todo o sistema. Fernanda foi a nossa amputação necessária. Foi um procedimento violento, traumático, que deixou uma cicatriz eterna na nossa história, mas o paciente, a nossa família, sobreviveu. Eu olhava para o relógio na parede e percebia que o tempo agora corria a nosso favor. Não havia mais pressa para alcançar status, não havia mais o desespero das aparências. Havia apenas a cadência lenta e constante de 2 seres humanos tentando reconstruir a dignidade sobre as cinzas de uma grande mentira. A transformação no Marcos era visível não apenas no corpo que ficara mais forte com o trabalho manual, mas no olhar.
Ele parou de evitar o meu contato visual. Ele começou a perguntar sobre as minhas orquídeas, sobre os meus pacientes antigos, sobre a história do pai dele. Ele estava redescobrindo o seu projeto original, aquele que Fernanda tentou demolir. No fim das contas, a arquiteta da destruição falhou miseravelmente, porque subestimou a resistência dos materiais de que somos feitos amor, verdade e uma teimosia santa em não desistir de quem amamos. O amanhã, que ela planejou como meu funeral, tornou-se ironicamente o renascimento de tudo o que ela tentou apagar. A desinfecção estava completa. O tribunal dera o seu veredito, os credores foram pagos e a serpente estava enjaulada. Mas a lição final ainda estava por vir, o último ato que selaria a nossa história e garantiria que o veneno da Fernanda jamais voltasse a circular em nossas veias. Eu sentia que o solo da nossa vida, embora encharcado e revirado pela tempestade, estava finalmente pronto para novas sementes. Sementes que não seriam regadas com ambição, mas com o respeito que aprendemos a duras penas. A colheita amarga da traição terminara. Agora, era tempo de semear a nossa própria paz, um tijolo de cada vez, sob o céu de uma São Paulo que, depois de tanto tempo, parecia finalmente nos dar as boas-vindas. 1 ano se passou, desde a noite em que o destino foi reescrito nos corredores silenciosos desta casa. O sol de outono entra agora pela janela da minha sala, a minha sala verdadeira, com a mesa de madeira maciça, que preserva as marcas de xícaras de café de 30 anos e os arranhões de uma vida que não permiti que fosse apagada. Não troquei os móveis, não pintei as paredes de branco minimalista, nem escondi os porta-retratos que Fernanda chamava de cafonas. Minha casa tem cheiro de história de orquídeas e de uma paz que não pode ser comprada em lojas de grife no Jardim Europa. Lá fora, no pátio da distribuidora, ouço o barulho constante dos caminhões sendo carregados com suprimentos cirúrgicos. Para alguns, é apenas ruído. Para mim, é a música da vida pulsando o som da reconstrução de um império que quase foi devorado pela ganância. Carmen, você é uma relíquia esquecida, ela me disse um dia antes daquela sabotagem. Hoje percebo que ser uma relíquia é o que me salvou, pois relíquias são feitas de materiais que resistem ao tempo, enquanto a vaidade dela era feita de vidro barato. A porta da sala se abriu e Marcos entrou, mas não era o homem de terno italiano impecável e olhar vago que eu via há 1 ano. Ele vestia uma calça jeans, gasta uma camisa de algodão com as mangas dobradas e botas de segurança sujas de poeira. No colo ele trazia o pequeno Joaquim, o neto que o destino me deu através de uma prima distante que faleceu no parto e que Marcos decidiu adotar legalmente, fechando o ciclo de dor que Fernanda tentou abrir com a sua mentira sobre a tora. Gravidez. Mãe, os relatórios de expedição estão prontos, ele disse colocando uma pasta na minha mesa com um orgulho que nunca vi nos seus olhos quando ele projetava prédios para a elite. Batemos a meta do mês de novo. Eu sorri pegando o bebê no colo e sentindo aquele cheiro de talco que renova qualquer alma cansada. Parabéns, filho, respondi, notando como as mãos dele agora tinham a firmeza de quem conhece o valor do esforço real. A jornada de Carmen termina aqui, mas a lição fica. O que você aprendeu hoje? Deixe sua sabedoria nos comentários para outras mulheres lerem. Justiça ou perdão? O que você escolheria? Obrigada por caminhar comigo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com uma amiga que precisa ouvir isso. A notícia sobre Fernanda chegou ontem através de um e-mail do meu advogado. O pedido de apelação foi negado por unanimidade. Ela tentou mais uma vez usar a narrativa da minha instabilidade mental como argumento de defesa, alegando que eu era uma perseguidora que forjou as provas. Mas o juiz foi implacável, descrevendo-a como uma sociopata que transformou o afeto em uma arma de execução. Fernanda passará os próximos 14 anos em uma cela, onde a única audiência que ela terá será a sua própria consciência amarga. Soube que ela brigou com as outras detentas porque se recusava a limpar a própria cama, alegando que aquilo era um trabalho inferior. A arrogância é a última coisa que morre em quem nunca teve caráter. E Fernanda descobrirá que na prisão não existem filtros de internet para esconder a feiura da alma. Sônia Almeida, a mãe que se orgulhava da joia que criou, sofreu o golpe final da realidade. A mansão foi a leilão para pagar os credores e as indenizações das fraudes que ela ajudou a ocultar. Vi uma foto dela num jornal de bairro, morando num apartamento minúsculo na periferia, carregando as próprias sacolas de mercado com aquele olhar de desdém que agora
só serve para esconder a vergonha. Ela me ligou uma única vez, tentando pedir dinheiro em nome da família. E eu apenas respondi com uma frase que Joaquim sempre dizia: quem planta vento, Sônia não pode reclamar do tamanho da tempestade. Desliguei e bloqueei o número, sentindo que o último rastro de veneno fora finalmente expelido do meu sistema. A Sônia não era apenas uma sogra arrogante. Ela era a raiz de uma árvore que só dava frutos podres. Minha rotina como enfermeira aposentada mudou drasticamente, mas não da forma que Fernanda planejava com o meu funeral. Usei parte do dinheiro recuperado e do seguro que ela tanto cobiçava para fundar o Projeto Fênix, uma casa de apoio para mulheres idosas que foram vítimas de abuso financeiro e emocional pelos próprios filhos ou noras. Eu não dou apenas abrigo. Eu ensino a elas que a nossa idade não é um prazo de validade, mas uma patente de sabedoria. Ontem, uma das mulheres me perguntou como eu consegui não perder a fé depois de ser traída pelo meu próprio sangue. Eu olhei para as minhas orquídeas e respondi que a fé é como uma planta. No inverno ela parece morta por fora, mas a raiz está apenas guardando energia para a primavera. A traição da Fernanda não me quebrou. Ela apenas retirou as camadas de submissão que estavam me impedindo de ver a minha própria força. Marcos sentou-se na cadeira à minha frente, a mesma onde ele costumava se encolher diante das ordens da esposa. Mãe, eu tive um sonho com o pai hoje, ele confessou a voz embargada pela primeira vez em muito tempo. Ele estava sentado naquela poltrona velha que a Fernanda jogou fora. Ele não disse nada, apenas sorriu e me entregou o relógio de pulso dele. Eu respirei fundo, sentindo um arrepio de paz. Marcos levantou-se e foi até a gaveta de cima da escrivaninha. Ele tirou de lá o relógio que eu recuperei do antiquário há 6 meses, pagando o triplo do valor original, mas sentindo que estava comprando a alma da nossa casa de volta. Aqui está, filho, eu disse, entregando o objeto para ele. O tempo do seu pai nunca parou, ele apenas estava esperando que você aprendesse a ler as horas da verdade. Marcos colocou o relógio no pulso e chorou silenciosamente, mas desta vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de batismo. A desinfecção estava completa, mas a cicatriz permanecia um lembrete constante de que o amor precisa de limites para não se tornar cumplicidade. Eu olhava para o Marcos e via o arquiteto da sua própria dignidade. Ele estava refazendo o projeto do escritório, focando agora em habitações sociais e projetos que traziam luz para quem vive nas sombras. A fundação da nossa família estava reforçada com aço e verdade. Fernanda achava que eu era o lastro que os impedia de subir, mas agora o Marcos entende que o lastro é o que mantém o equilíbrio quando as ondas da vida tentam nos virar. Sem mim, o navio dele teria afundado no primeiro recife de mentiras daquela mulher. Eu não era o peso. Eu era a âncora que segurou o navio durante o furacão. O pôr do sol em São Paulo trazia uma luz dourada que parecia abençoar cada orquídea no meu terraço. Eu me levantei. Alisei o meu vestido azul petróleo, o mesmo que eu usaria no meu suposto funeral, e senti uma gratidão imensa por estar viva para ver a colheita. A vida não acaba quando os filhos crescem ou quando a pele enruga. A vida só acaba quando permitimos que o ódio alheio apague a nossa luz. Meu nome é Carmen Moraes. Sou enfermeira, sou mãe, sou avó e, acima de tudo, sou a única dona da minha história. A caneta está na minha mão e os próximos capítulos serão escritos com a tinta da liberdade e do respeito que conquistei no campo de batalha. Olhei para o relógio na parede e sorri. Eram 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria. O som dos sinos da igreja distante parecia confirmar que Deus realmente escreve certo por linhas tortas, mesmo quando alguém tenta cortar essas linhas com a maldade. Marcos me chamou da cozinha, dizendo que o bolo de fubá estava pronto. Caminhei em direção ao cheiro doce da minha casa, sabendo que amanhã não haveria funeral, apenas o despertar de um novo dia. Um dia sem veneno, sem freios cortados, onde o único barulho seria o riso do meu neto e a voz do meu filho me chamando de mãe, com a honestidade de quem finalmente aprendeu a enxergar. Fiquem com Deus e nunca se esqueçam, a dignidade é a única joia que brilha mesmo na mais profunda escuridão.